Mais um domingo, estamos aí com mais um vídeo, né, da série Os Milagres de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de dois milagres de Nosso Senhor, o 10º e o 11º milagre. Estamos hoje com o 6º vídeo da série já. Vamos iniciar esse vídeo de hoje com uma poderosa oração, que é uma oração dos Templários. Sou a espada de Deus na terra, sou o escudo para todo e qualquer cristão. Sou o guardião do nome e dos ensinamentos de nosso Senhor Salvador. Sou força nas batalhas, sou honra na vida ou na morte. Sou fé inabalável durante toda a jornada. Toda luta, todo sangue, toda lágrima é para a glória de seu nome, ó Senhor. Força e honra sempre. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. Non nobis Domini, non nobis, sed in nomine tuo da glória. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar falando do 10º milagre de Nosso Senhor. Eu vou fazer a leitura da passagem da Palavra de Deus, né, da Sagrada Escritura, onde relata, né, este milagre que Jesus realizou. É uma leitura de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o 13. Versículo 5 ao 13. É a cura do servo do centurião. Tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre muito. Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Mas o centurião, respondendo, disse-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens, e digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse para os que seguiam: Em verdade, vos digo, não achei tão grande fé em Israel. Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e que se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, seja-te feito conforme crestes. Naquela mesma hora ficou curado o servo. Palavras da salvação. Muito bem, caríssimos irmãos, está aí o relato do Evangelho de Mateus, onde relata a cura do servo do centurião. Vamos lembrar então, o centurião era um soldado romano graduado. Ele comandava outros soldados, tipo um sargento para cima, uma graduação de oficial, que comandava outros homens. Provavelmente o centurião seria como se fosse um tenente, ou até mais. Muito bem, o 10º milagre de Cristo deixa muita gente intrigada. Ela acontece com um homem que pediu a cura para o seu servo. Impressionou a Jesus com a fé aquele homem. Então, como eu disse, ele era um soldado romano. E os romanos é que estavam ali escravizando todo o povo de Israel. Bom, aconteceu que muitos líderes judeus foram até Jesus a pedido desse centurião romano, com o objetivo de suplicar cura para um de seus servos. Os judeus fizeram questão de destacar o quanto aquele homem, embora romano, isto é, um gentil, um pagão, amava a nação e, como prova disto, construiu até uma sinagoga. Convencido, o Senhor seguiu em direção à casa do centurião. No caminho, ele foi parado por um grupo de amigos do soldado romano, que com uma mensagem surpreendente. Em suas palavras, o centurião disse a Jesus:
que não era digno de recebê-lo em casa e suplicou que ele enviasse uma palavra e o servo seria curado. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bem conhecido isso aí, né? Bem conhecido isso aí. A gente fala na missa, né? Bom, o fundamento do argumento do centurião foi o princípio da autoridade. Ele disse que ao dar ordens aos seus servos, eles obedeciam. Ou aos soldados, né? Eles reconheciam a sua voz, que a sua voz era a voz de comando, e essa voz ela era obedecida. Da mesma forma, ele deixa claro nas suas palavras que acredita que Cristo, dando uma ordem, a enfermidade deixaria o corpo do criado. Ao ouvir a mensagem enviada pelo centurião, ou do centurião, Jesus ficou muito impressionado com a fé demonstrada por esse homem. Surpreendeu o fato de que nem mesmo na nação de Israel ele tinha visto algo parecido. Interessante, né? Mesmo dentro daquele povo escolhido, o povo da terra prometida, o povo que era o povo de Deus, Jesus diz não encontrar ali, nesse povo, fé tamanha a fé deste pagão, deste centurião, deste soldado romano. Isso nos faz pensar muito as nossas atitudes. Então, quando o centurião volta para casa, o que acontece? Ele encontra o servo curado. E vejam bem, ele não estava pedindo por ninguém da sua família, ele não estava nem pedindo para ele mesmo, estava pedindo para um servo, um criado. Então aí a gente já vê a benevolência desse homem. Nem sempre pela pessoa ser uma pessoa de autoridade, uma pessoa de representação, ou mesmo ter um cargo importante, nem por isso a pessoa tem que ser soberba. Ela pode ser simples e se dedicar a ajudar os outros. Prova está ali que esse homem fez. E vamos para o 11º milagre de Nosso Senhor. Vou ler novamente da Escritura este milagre. É de Lucas a leitura, o Evangelho da Sagrada Escritura. No capítulo 7, versículo 11 ao 15. Capítulo 7, versículo 11 ao 15. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Aconteceu que no dia seguinte ia ele para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e muito do povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que já era uma viúva. Ia com ele muita gente da cidade. Tendo-a visto o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Aproximou-se, tocou no esquife. Os que o levavam pararam. Então disse ele: jovem, eu te digo, levanta-te. Sentou-se o que tinha estado morto e começou a falar. E são palavras da salvação. A Sagrada Escritura nos traz esse relato. Então, às vezes a gente já teve a sensação de estar no lugar certo, na hora certa. Já aconteceu isso e acontece isso com a gente. Às vezes tem aquela sensação, eu estou no lugar certo na hora certa. E o que é melhor, E o que é melhor disso, descreve esse encontro de Jesus com a viúva de Naim. Então essa mulher, provavelmente estava no lugar certo e na hora certa. Cristo estava próximo à entrada da cidade, acompanhado por seus discípulos e uma grande multidão. Quando ao seu encontro veio uma outra multidão com lágrimas nos olhos e dor no coração. Acontece que o filho mais velho de uma viúva estava morto e estava sendo levado para ser enterrado. Diz a Escritura, o único filho dessa mulher, não apenas o mais velho, o único filho. Ela não tinha outro filho. Ao ver a cena, Jesus vai ao encontro dessa viúva, uma mãe enlutada, e a consolou. Jesus a consolou. Pediu que ela parasse de chorar. Pare de chorar.
E a segunda ordem de Cristo foi muito mais surpreendente do que essa, né? Ele dizendo para ela, pare de chorar. Ele disse, se aproximando do esquife, onde era carregado o jovem que tinha morrido, né? Ele tocou e ordenou ao rapaz, levanta-te, né? Levanta-te. E de fato, o que aconteceu? O rapaz levantou, abriu os olhos e imediatamente começou a falar e Jesus o conduziu para abraçar a sua mãe. Cristo é muito poderoso, né? E ele traz até os mortos de volta à vida, né? Ele fez isso mais de uma vez, né? A gente vai ver durante a série de vídeos, né? A gente vai ver durante a série as ressurreições que Cristo promoveu, além da sua própria, né? Além da sua própria. Claro, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, tinha o poder sobre a morte. Tinha não, tem, né? Vou ler aqui agora um trechinho do nosso catecismo da Santa Igreja Católica. São dois parágrafos, o 548 e o 549, sobre os sinais de Cristo, sobre os milagres que Jesus fazia. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, sem sombra de dúvida. Convidam a crer nele, né? Aos que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem, mesmo os que não pediam, né? No caso da viúva. Ela não chegou a pedir nada para Jesus. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai, testemunho que ele é o Filho de Deus. No entanto, podem também ser ocasião de escândalo, como foi para muitos dos judeus, né? Não se destinam a satisfazer a curiosidade e o desejo de algo mágico. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus ele é rejeitado por muitos. Até o acusam de agir por intermédio dos demônios. Ao libertar algumas pessoas de maus terrestres, fome, injustiça, doença e até a morte, Jesus operou sinais messiânicos, do Messias, próprios do Messias. Ele, no entanto, não veio para abolir todos os males da terra. Ele não veio fazer isso. Não era essa a missão dele. Mas ele veio para libertar os homens da mais grave das escravidões, que é a escravidão do pecado, que causa empecilhos à sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Caríssimos amigos em Cristo, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Aguarde, próximo domingo estaremos de volta, trazendo o 7º vídeo da série Os Milagres de Jesus. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos nós e esteja sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.